Eu não sei se você teve o desprazer de assistir o vídeo do Renan Santos indo lá em Caetés, do Pernambuco, numa réplica da casa onde o Lula nasceu e passou parte da sua infância, jogar sal grosso. Nas palavras dele, o sal grosso seria para que encerrasse aquele ciclo, que novos Lulas não aparecessem mais no Brasil e no mundo, porque segundo ele, o Lula tirou o sonho de muitas pessoas. Esse vídeo é uma das coisas mais esdrúxulas, mais nojentas que eu já assisti de alguém falando algo sobre o Lula, porque é um vídeo tosco e extremamente mentiroso. Nós nunca tivemos em toda a história do Brasil, desde o período que os portugueses chegaram aqui, um líder político, um presidente que fez mais pelo povo pobre do que o Lula. O Lula foi o presidente que conseguiu mais dar esperança à população. Por quê? Porque ele trouxe prosperidade. E por que ele trouxe prosperidade? Porque ele foi o único presidente que conseguiu incluir o pobre no orçamento. Se hoje a gente encontra meia dúzia de pessoas que durante os 2 mandatos do Lula e durante esse mandato atual não está conseguindo melhorar de vida, é porque são pessoas fracassadas, são pessoas que poderia cair ouro do céu nas suas mãos e mesmo assim elas não prosperariam, elas não melhorariam, elas não iriam ter um upgrade na sua situação financeira, na sua situação social. E o Lula é reconhecido no mundo todo. Isso daqui, meus amigos, é um artigo escrito pelo presidente Lula que foi publicado em 27 países, onde ele defende o multilateralismo como solução para a questão econômica global. O Lula hoje foi imensamente aplaudido lá em Assunção do Paraguai, quando o presidente do Paraguai, que durante a cerimônia celebrou a assinatura do acordo União Europeia com o Mercosul, ele disse que o maior responsável por esse acordo dar certo foi decorrente do trabalho do fruto do presidente Lula. E todos aplaudiram e concordaram, obviamente com exceção do presidente da Argentina, que é um fracassado da vida, que é um homem que detesta pobre e detesta qualquer tipo de pessoa que ajuda os pobres. Afinal de contas, ele detestava até o Papa Francisco. E a raiva dele também é porque o Lula não fez questão de estar no mesmo ambiente que ele, e ao invés de ir para lá no Paraguai, ele conseguiu trazer a Ursula von der Leyen, a mulher responsável por toda a política da União Europeia, para o Brasil, e se reuniu com ela ontem no Rio de Janeiro. E onde ela obviamente agradeceu e reconheceu todo o papel do presidente Lula para que esse acordo desse certo. Essa mesma turmazinha do MBL que mente o tempo todo sobre o presidente Lula, eles não sabem que se não fosse a política do presidente Lula de ganho real do salário mínimo, hoje nós teríamos um salário mínimo equivalente a algo em torno de R$830, porque foi graças ao presidente Lula no seu primeiro mandato que ele instituiu uma norma para que o salário mínimo não fosse corrigido apenas pela inflação, mas que ano após ano ele tivesse um ganho real. E sabe quando foi que a gente deixou de ter um ganho real do salário mínimo? No governo Temer e no governo do Bolsonaro. E sabe qual é a política dessa galera do MDB, inclusive o Renan Santos, que é pré-candidato a presidente e só tem 2% das intenções de voto nas pesquisas? É que eles querem desvincular o salário mínimo das aposentadorias, pensões do INSS e do seguro-desemprego. Eles querem que os aposentados e pensionistas do INSS, ou as pessoas que recebem seguro-desemprego, recebam um valor inferior ao salário mínimo. Inclusive, em evento que teve ontem, o presidente Lula citou essa galera que vive de mentiras, que vive de fake news. E nesse mesmo evento que o Lula estava falando das fake news dessa galera da direita e da extrema direita, ele citou durante o discurso dele como que a nossa elite brasileira era contrária ao fato do povo pobre e trabalhador ter direito ao estudo. Aí sabe o que essa galera fez? Pegou o recorte do Lula falando isso da elite brasileira e colocou na internet como se fosse ele que estivesse falando isso. Logo Lula, que foi o cara que, mesmo não tendo um diploma superior, foi o que mais criou universidade e institutos federais no Brasil, foi o responsável pelo ProUni, pelo FIES, pelo Enem, e que deu acesso à população à educação superior e à educação básica de qualidade. E isso só mostra como o discurso do presidente Lula ontem
em alertar todos nós para a gente combater as fake news é urgente, é algo para ontem, porque essa galera não brinca em serviço. Então, por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque a verdade precisa prevalecer sobre a mentira. Essa mesma galera que vive dizendo que o Brasil está em crise, que o Brasil está falindo, eles omitem que nós tivemos em 2025 a maior venda de motocicletas em 22 anos. Meus amigos, um país em crise, um país que estivesse passando por dificuldades financeiras da sua população, não teria tido a maior quantidade de venda de motocicleta que teve nos últimos 22 anos. Essa mentira dessa galera não se sustenta de pé, só acredita quem odeia o Lula e o PT. A galera que tem um compromisso com a verdade não cai nessa conversa. E por saber exatamente que a extrema-direita não ganha a eleição sem mentira, foi que o PT recorreu, entrou com ação na Procuradoria-Geral da República pedindo para investigar as ações do Tarcísio, do governo do Tarcísio, porque esse vai ser o candidato oficial contra o Lula, tá? Não acredite na candidatura do Flávio. Para verificar o pagamento ilegal de publicidade feita pelo governo do Tarcísio a perfis de fofoca e de memes na internet, exaltando as obras do governo Tarcísio. E o que sobrou para essa extrema-direita mentirosa hoje é velar a morte política do Bolsonaro. E, inclusive, depois que o Bolsonaro foi transferido para Papudinha, a nova justificativa deles agora para tentar conseguir levar o Bolsonaro para casa é de que o Bolsonaro corre risco de morte súbita, devido não ter certeza de que lá tem estrutura para mantê-lo vivo. Oi? O cara que tem uns médicos de plantão 24 horas lá para socorrê-lo, corre risco de morte súbita? Até eu, qualquer um de nós, corremos o risco de morrer subitamente a qualquer momento. Só para concluir, vocês viram o depoimento dessa funcionária que falou em evento para o presidente Lula que depois do nascimento dos filhos dela, o dia mais feliz da vida dela era nesse dia onde ela teve a oportunidade de conhecer o presidente. Ela chamou ele do velhinho barbudinho mais sexy do Brasil, e foi a primeira vez na vida que eu consegui ver o Lula com timidez e envergonhado. Mas é isso aí, esse é o nosso bom velhinho, e que esse ano será reeleito para fechar com chave de ouro a sua biografia e trabalhar por um país mais justo para todos nós.